Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que damos início a mais uma live promovida pela Universidade de Fortaleza, Fundação Edson Queiroz. Vamos levar a vocês, grandes pensadores, para discutir temas importantes nesse momento histórico. As lives são transmitidas pelos canais oficiais da Unifor, nas mídias sociais como facebook.com/UniforOficial e na TV Unifor pelo canal 181 da NET. Se você tem alguma pergunta, você pode mandar pelo chat ou por inbox. Meu nome é Alexandre Silva, eu sou professora e coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Fortaleza. Sou doutoranda em Administração e Controladoria, com ênfase em organizações, estratégias e sustentabilidade. E tenho imensa satisfação que eu tenho a honra de oferecer a vocês hoje a live Cenário Político e Econômico Internacional e receber os professores Robson Rocha e Eleutério para essa live. O professor Robson Rocha trata de forma comparativa os ambientes institucionais em diferentes países e seus efeitos no desenvolvimento social e econômico. Atualmente, compara as estratégias utilizadas e seus efeitos institucionais na transição energética na Dinamarca e no Brasil. É professor da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, e professor visitante na Universidade Federal do Ceará. Para mediar a nossa passo a palavra ao professor Ricardo Eleutério Rocha, economista, professor da Universidade de Fortaleza e conselheiro do Corecon. Obrigada, professores, e sejam bem-vindos. Boa tarde, boa noite a todos, professora Alexandra e professor Robson, em especial, por ter atendido prontamente o convite da Universidade de Fortaleza. É um prazer, professor Robson, tê-lo conosco, né? E o tema é bastante desafiador, né? Não é apenas o cenário político internacional pós-Covid, é o cenário político e econômico internacional pós-Covid. Então, seja bem-vindo, boa tarde, boa noite. Com a palavra, professor Robson. Obrigado, professor Ricardo. Boa noite, boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiro agradecer o convite da Universidade de Fortaleza, pela Alessandra. Eu fico imensamente grato por essa oportunidade aqui, esse espaço. Eu acho muito interessante que encontrasse todas as pessoas e ter essa possibilidade de expor minhas ideias e discutir com vocês o que eu tenho pensado sobre o que está ocorrendo agora e o que pode vir a ocorrer no futuro próximo e nos próximos anos, devido à pandemia que a gente está vivendo hoje. Eu estou organizando minha fala tentando colocar as diferentes posições políticas, as diferentes plataformas políticas que estão se organizando e os entendimentos que esses diferentes discursos políticos têm em relação à pandemia, como elas entendem a pandemia e quais as consequências presentes e futuras desses diferentes entendimentos, desses diferentes discursos. Eu gostaria primeiro também de falar que o meu entendimento sobre as formas institucionais, as formas de organização capitalista nos diferentes países, ela é muito divergente, né? Então, as respostas à pandemia também vão ser bem diferentes de acordo com os ambientes institucionais nos quais essa pandemia acontece e de acordo com as diferentes linhas ideológicas dos governos que estão no poder agora. Mas eu gostaria de ressaltar que como essa pandemia acontece, como ela é recebida e como ela foi recebida em geral. Quer dizer, eu corro o risco de uma determinada simplificação, mas isso é necessário quando você tenta entender o que está ocorrendo em diversos países, né? Então, eu vou colocar, basicamente, 3 diferentes plataformas de entendimento da pandemia, né? A primeira plataforma seria uma plataforma que tem dominado em boa parte da Europa, que é o que eu chamo de a plataforma, o discurso que vê a pandemia como algo natural. A segunda linha discursiva, ideológica, ela vê a pandemia como uma ameaça internacional,
como algo que foi criado, e eu vejo esse movimento como um movimento populista, que é onde, nos países onde você tem, por exemplo, hoje, alinhados com os Estados Unidos, com Trump, mas você tem o Brasil, você tem a Bulgária, você tem a Hungria, você tem a Índia, né? São países hoje governados por uma linha muito populista e, de certa forma, autoritária. E a terceira linha ideológica, que hoje não está muito bem representada nos governos internacionais, mas está se tornando muito forte, que é a linha ecológica, né? E que vê essa pandemia como um efeito de um desequilíbrio ecológico, não como algo natural, né? Então, para ter uma ideia do que é, eu vou discorrer sobre cada uma dessas linhas e os movimentos que as definem, né? Eu acho que toda pandemia, toda crise acontece e ela enfrenta inicialmente um momento de crise, de confusão total. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. No primeiro momento, você não sabe, essa pandemia veio, vai ser perigosa, não vai, ela vai durar, ela vai nos atacar. E dependendo de como essa pandemia é vista ou essa crise é vista, as respostas são construídas, né? E a pandemia começou na China e o Covid vem de corona, o vírus do corona de 2019, né? E começou em 2019, mas foi só chegar na Europa no início de 2020. Quer dizer, levou um tempo para a gente entender o que estava acontecendo e para criar algumas respostas. Então, nesse primeiro momento, havia uma confusão, não havia um alinhamento entre as diferentes ideologias, os diferentes governos e uma resposta integrada à pandemia, né? E, com o tempo, essas formas foram ficando claras, né? E surgiu, quer dizer, em muitos países, assim, na Escandinávia, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, eles surgiram uma resposta que ela é de centro-direita a centro-esquerda, e ela vê a pandemia como algo que ocorre naturalmente em todas as sociedades humanas. Historicamente, nós temos enfrentado isso. Você teve a peste bubônica, você teve a gripe espanhola, você teve a cólera, e elas vêm, elas passam, elas são temporárias, e a pandemia seria também uma dessas formas naturais, mas que você precisa de uma resposta muito rápida, porque a difusão dela é muito rápida. Então, o que ocorreu foram medidas de, ok, a pandemia é séria, nós temos que enfrentar, nós temos que suspender o capitalismo por algum tempo, nós temos que suspender as formas de organização econômica que a gente tem levado até agora. Então, o Estado entra e toma uma posição muito mais relevante dentro da economia, dentro da sociedade, ele isola as pessoas, ele faz um shutdown das empresas, quer dizer, e a economia é suspensa. Mas, ao mesmo tempo que a economia é suspensa, você cria um ambiente econômico muito problemático, né? Você tem um desemprego extremamente acelerado, muito mais rápido. Em 2 meses, o nível de desemprego que você levou 3 anos para alcançar na crise financeira de 2008, né? E você tem uma necessidade muito grande de investimento do Estado em saúde, né? E aí você começa a pensar, não, mas ao mesmo tempo você tem uma redução enorme da arrecadação, o que se cria com essa suspensão é um enorme problema fiscal, né? E a resposta tem sido desses governos, ok, vamos pegar os nossos bancos centrais, eles vão emitir moeda, nós vamos usar esse dinheiro, vamos facilitar a vida das empresas, vamos manter a economia na superfície sem afundar, reduzindo o estrago na economia que essa pandemia pode causar. Mas é importante ressaltar que nessa linha ideológica não existe um culpado,
né? A pandemia como é vista como algo natural, algo temporário, e que você precisa salvar tanto as pessoas, ela tem uma visão humanitária, quanto você precisa ter ou salvar a economia, né? E a salvação da economia vem através do Estado. O Estado vai financiar as empresas, vai inicialmente as empresas que estavam recebendo dinheiro em alguns países eram só as empresas que estavam em dificuldade, depois eles foram ampliando isso, né? Os trabalhadores também desempregados começaram a receber ajuda, então a conta foi crescendo, né? E hoje que você tem vários países, por exemplo, a Dinamarca já está reduzindo muito o isolamento social, as escolas já estão começando a funcionar, agora hoje mesmo foi anunciado que brevemente os restaurantes, os shoppings vão abrir, as empresas vão voltar a funcionar, se tem certas regras de como isso deve acontecer, mas a conta está aí, né? Você tem bilhões que foram para as empresas, você tem os milhões de desempregados, você tem os bilhões que foram usados para pagar, para sustentar esses trabalhadores desempregados, ou mesmo os empregados que as empresas não podiam pagar os salários. Então, a grande discussão agora para esses governos é quem é que vai pagar a conta, né? Então, foi o fim da austeridade, a pandemia significa que, a partir de agora, a gente não tem mais essas políticas neoliberais de austeridade, de controle fiscal, ou será que quem vai vir a pagar a conta são os trabalhadores ou são os ricos e os bilionários, e você vai ter muito mais imposto sobre heranças, por exemplo, ou imposto sobre grandes fortunas, ou imposto sobre empresas multinacionais, que em geral na Europa são muito baixos. Você tem toda essa discussão dentro dessa plataforma. Então, essa plataforma junta, não existe um culpado dessa epidemia, nós temos que salvar tanto as pessoas quanto a economia. Houve um grande uso dos bancos centrais para emitir moeda, e essa moeda foi repassada para as empresas, para os trabalhadores, e agora ficou a conta. E ainda não se sabe quem é que vai pagar a conta, né? De certa forma, está muito suspenso ainda as respostas do que vai acontecer com a economia depois e com a sociedade também, porque como é que você vai organizar tudo isso? Como é que, mesmo que o governo tenha tentado salvar muitas empresas elas desapareceram, né? E o que vai ser feito com esses empregados, né? E as empresas que receberam dinheiro, elas vão ter que pagar de volta? Ou você vai dizer, não, esse dinheiro foi usado numa emergência, esse dinheiro foi gerado numa emergência e essa conta vai ter que desaparecer? Ou você vai emitir a dívida pública para ser comprada por empresas privadas? Como é que isso vai acontecer? Não está claro. Não existe resposta ainda, não existem respostas para essas perguntas, né? Então, está uma discussão muito grande de como esses governos que geraram essas respostas, o que vai acontecer no futuro, né? Mas, ao mesmo tempo que ele pensa que a pandemia é algo natural que acontece, a luta é para voltar à normalidade. Ele acredita que é possível voltar à normalidade e que o Estado tem um papel fundamental para resgatar esse mundo que existia antes da pandemia, né? Nós nos movimentamos, então, para o segundo grupo. O segundo grupo são que se formaram inicialmente negando a pandemia. Não, isso não é um vírus, isso é uma gripezinha, isso não tem efeito grave nenhum, nós temos que continuar na nossa sociedade, a nossa economia, manter as coisas funcionando. Houve uma negação no primeiro momento que esse vírus teria algum impacto, que seria realmente perigoso. Como a coisa foi evoluindo, foi mostrando que isso não era tão simples assim, esses governos foram mudando também os seus discursos e foram adaptando a nova realidade, mas eles não encararam o vírus como algo natural. O que foi buscado foi criar algum culpado, né? O vírus não é natural. O vírus foi criado num laboratório chinês, ele foi enviado para os Estados Unidos, enviado para outros países, porque ele quer destruir o capitalismo, né? É a tentativa chinesa de dominação do mundo. E isso cabe muito bem nesses discursos populistas, porque já havia uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.
o vírus veio e encaixou direitinho nesse discurso de dizer, olha, eles estão nos atacando, né? Nós temos que atacar de volta. Né? Então, e esse grupo populista ele começa a criar vários inimigos. Você tem os inimigos externos, o inimigo externo que é a China, que faz um ataque para destruir o capitalismo. Você tem alguns inimigos internos, que são aqueles, por exemplo, no caso brasileiro ou no caso americano, que são os governadores que tentam controlar a disseminação do vírus com isolamento social e tudo mais. Eles se tornam os inimigos internos e, ao mesmo tempo, você tenta controlar a imprensa. E o Brasil, de certa forma, ainda não chegou nesse autoritarismo de controlar a imprensa, mas na Hungria, na Bulgária, na Turquia, eles têm um controle muito violento sobre o que pode ou não ser dito sobre o que está acontecendo agora na pandemia. Né? E aí, o que acontece com esses países? Eles têm uma disseminação muito forte do vírus, porque eles não foram rápidos nas suas respostas, porque eles negaram inicialmente. No caso do Bolsonaro, ele ainda nega, na verdade, que isso é algo sério, ou que talvez ele não tem muito a ver com essa história, como ele mesmo fala, né? Quer dizer, a negação continua e existem a criação dos culpados. Né? E o que vai acontecer depois? O que esses governos vão propor uma vez que essa pandemia passou? Ora, a culpa não foi deles, a culpa foi da China, a culpa foi desses inimigos, os problemas econômicos foram gerados por esses inimigos internos, o governo foi mal visto, mal falado e mal interpretado pela imprensa, né? E aí o que vai acontecer é que esses países vão tentar fortificar ainda mais o seu nacionalismo, o seu populismo e fechar as fronteiras e criar novos blocos econômicos. Por exemplo, o Brasil vai querer se aliar muito mais aos Estados Unidos contra a China. Né? Quer dizer, se você tiver um alinhamento de blocos, você vai ter um alinhamento muito maior do Brasil, e se esse grupo também estiver dominando. Né? Ele vai ter um alinhamento muito maior com os Estados Unidos do que ele tinha hoje, é uma dependência muito grande com a China. Né? Isso vai impactar também a forma de como você vai enfrentar os gastos que foram feitos durante a pandemia. Né? Quem é que vai pagar a conta? Quer dizer, eles vão sustentar que quem tem que pagar a conta é quem recebeu o dinheiro, quer dizer, a classe trabalhadora vai ser responsabilizada a pagar essa dívida. Né? E ele necessariamente, assim, muito provavelmente, vai defender que a austeridade tem que continuar, que as políticas neoliberais são necessárias e você tem que voltar a esse tipo de política de forma ainda mais intensa. Né? Indo para o terceiro grupo, o que eu vejo é um grupo que não está diretamente governando nenhum país agora, mas está se tornando forte em alguns países, que é uma visão mais ecológica dessa pandemia. Nessa visão ecológica, ela é muito mais científica. Né? Voltando um pouco para o segundo, além de não aceitar o vírus como algo natural ou ecológico, ele coloca a culpa na China por ter criado, por ter feito um ataque, e nega todas as análises científicas do que está acontecendo agora. A realidade é vista por essa direita populista de forma muito independente da imprensa ou da ciência. Isso não é levado em consideração. Já a terceira forma de analisar o que está acontecendo, ela tem uma visão ecológica. E ela fala, não, mas essa pandemia ela não é algo natural. Né? Ela já estava prevista, por quê? Por que a gente já devia estar esperando há muito tempo? E você vai encontrar diversos artigos científicos mostrando, olha, a China está crescendo muito rapidamente, a população está enriquecendo, ela está consumindo muito mais proteína, para isso ela está entrando em diversas florestas que eram desocupadas, as pessoas estão comendo mais animais silvestres, eles estão sendo vendidos em feiras que não têm segurança biológica, né? E vírus sempre vem dos animais, eles são transportados, difundidos entre mamíferos, e isso vai acontecer. E porque hoje a China está muito mais central, você tem muito mais gente viajando. Por exemplo, há 20 anos atrás,
você tinha 6 milhões de turistas chineses passeando pelo mundo. Hoje você tem 150 milhões de turistas chineses, né? E você tem um fluxo de pessoas assim, na área de educação, na área de negócios, na área de governo, muito maior. O fluxo de pessoas é imenso. O número de aeroportos na China é algo assim impressionante. Então, você tem uma integração muito maior do ambiente chinês com o mundo. Então, se você tem um vírus chegando numa comunidade chinesa, rapidamente ele vai se espalhar pelo mundo, né? E o que essa linha ecológica prega? Olha, isso não foi natural, isso foi ecológico, e nós não podemos voltar para essa realidade pré-pandemia. Nós temos que criar outras alternativas produtivas, né? Nós temos que criar e utilizar mais energias renováveis, nós temos que modificar a forma de agricultura, nós temos que procurar uma agricultura de produção mais ecológica, nós temos que reduzir o consumo de proteína, nós temos que reestruturar o ambiente de trabalho. Então, ela vem com um discurso de transformação social muito forte, né? Muito importante para esse terceiro grupo é que a pandemia pode ser usada como uma plataforma de mudança, né? Porque na mudança justamente nos parâmetros centrais do capitalismo de crescimento, né? O capitalismo precisa do crescimento para sobreviver, e os ecologistas veem, não, mas agora não tem mais espaço para continuar assim. É necessário mudar, é necessário encontrar outras respostas estruturais, outras respostas organizacionais para manter a humanidade viva. E aqui, né, você tem uma nova hierarquia também que surge entre seres humanos e o ambiente natural, né? No primeiro grupo você tem, logicamente, no segundo grupo, uma hierarquia dos humanos na frente acima de toda a ecologia. Aqui você, no terceiro grupo, você vai encontrar pessoas defendendo uma igualdade maior entre humanos e o mundo natural, né? Hierarquicamente falando, nós não deveríamos destruir o mundo da forma como nós estamos. E aí eles vão conectar essas ideias com a mudança climática, com a perda de biodiversidade, com a necessidade de criação de energias renováveis, com a redução do consumo, com possibilidades de crescimento, decrescimento econômico, né? Enquanto o primeiro grupo vai defender a volta à normalidade, né? A volta ao crescimento econômico, a volta aos índices de desemprego, o segundo vai defender um nacionalismo forte, um isolamento ou uma criação de novos blocos, né, comerciais e políticos. O terceiro vai ser muito mais humanista e ecológico e tentando, na verdade, reverter ou modificar esse ambiente capitalista que nós temos, que nós seguimos durante o último século, né? Então, nesse segundo momento, você tem esses três discursos acontecendo. Quando chegar o terceiro momento, que eu diria que é o pós-pandemia, esses três discursos vão entrar em conflito. Vai ter um conflito muito grande para conquistar votos, para conquistar e para se tornar dominante. E aí é que vão ser criadas as respostas à pandemia, né? Quer dizer, as respostas vão ser muito diferentes dependendo de que discurso vai dominar, de como a economia deveria funcionar, quem ela deve favorecer, como as dívidas que foram criadas deveriam ser pagas, né? Então você vai ter, na verdade, se isso acontecer democraticamente, né? Você vai ter um embate dessas forças, né? Um embate da social-democracia contra os nacionais populistas e os ecologistas também, né? Hoje, o que você pode ver, como na Alemanha, os ecologistas eles estão muito mais presentes no parlamento, né? Eles estão chegando muito mais próximo, e a Alemanha é a principal economia europeia, né? Então você pode esperar que realmente ocorram mudanças muito importantes a partir
desse embate político que deve acontecer. Mas e as respostas também das políticas monetárias, das políticas fiscais que vão acontecer a partir daí vão depender muito desse embate político, de quem vai se tornar dominante e também das coalizões que possam surgir no futuro, né? Você tem, se o movimento ecológico realmente, que hoje é muito forte entre os jovens europeus, se ele vai também se tornar mais forte, se tornar também dominante em outras faixas etárias, ou se também na Ásia, que é onde e na América Latina, onde esse movimento ainda é muito fraco, se ele vai ganhar força, né? E isso vai ter um impacto severo em como a gente vai organizar a nossa sociedade no futuro. É assim que eu estou vendo. Então, cada um vai chegar com uma plataforma diferente, né, de como a sociedade deveria ser organizada. E é isso que vai ser o nosso grande assim, conflito político no futuro, né? E nós, como de quem vai eleger as pessoas que vão governar, nós vamos decidir em que grupo que grupo mais nos representa ideologicamente, ou na nossa proximidade com ciência, na nossa proximidade com a ecologia, ou na nossa visão de patriotismo, de nacionalismo, ou de visões messiânicas, né? Que elas estão muito fortes hoje em vários países, né? Então, devido ao tempo, eu acho que eu preciso parar por aqui, mas era mais ou menos esse recado que eu tenho a dar, né? O que a gente vai viver no pós-pandemia depende muito da forma como essas três linhas político-ideológicas elas vão se confrontar e vão formar coalizões e vão dominar em diferentes países. Mas é claro que cada resposta não vai depender apenas dessas linhas discursivas e políticas, mas também vão estar atreladas a todo o ambiente institucional que já existia nos diversos países, né? Eu paro por aqui, porque senão não vai ter nenhum tempo para as discussões, né? Por favor. Professor Robson, posso participar, com Sim, licença? por favor. Eu tenho também algumas indagações e observações, mas iniciar aqui com duas alunas da Universidade de Fortaleza, aqui, duas indagações interessantes, né? Inicialmente, a Adriana Souza, que é do curso de administração da Unifor, né? Ela chama a atenção que o estado do bem-estar social, né, contribui para um enfrentamento melhor, né, dessa pandemia. Né? Nós temos algumas variações do estado do bem-estar social no mundo, né? Do estado do bem-estar social no mundo. E ela indaga como é que a Dinamarca, né, nessa linha, né, como é que a Dinamarca e tem enfrentado, né, e se tem enfrentado melhor a crise que estamos vivenciando. Sim, é verdade, o sistema de bem-estar social tem um impacto muito forte nisso, porque não só a resposta que o governo dá, mas as ferramentas que ele tem para usar para organizar essa resposta. E é claro, quando você tem um sistema social, como na Dinamarca, que todo o setor de saúde é público, né? Todas as pessoas são atendidas igualmente, os ricos ou os pobres, não tem como no Brasil, que o rico pode pegar um avião UTI para São Paulo, não existe essa oportunidade, todos são tratados igualmente aqui, e a resposta foi muito rápida, né? Na Dinamarca, eles fecharam rapidamente as fronteiras, fecharam as escolas e tal. Então, a curva aqui, que é ascendente no Brasil, que está como na Itália e na Espanha, aqui foi abaixo do que era suportável, bem abaixo do que era suportável. Morreu assim, numericamente, comparativamente, morreu percentualmente um número menor de pessoas do que em diversos outros países europeus. Claro, por essa ligação da resposta rápida, mas também por um sistema social muito forte, né? Um sistema de saúde muito forte e público, né? Que segurou o impacto que a pandemia poderia ter de outra forma.
Tá, nós temos aqui várias indagações, uma outra é da Fernanda Silva, que ela é formada em Economia e é aluna do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Fortaleza. Ela chama a atenção para a importância da economia comportamental, né, e como a economia comportamental poderia influenciar os fazedores de políticas públicas, econômicas, enfim, né, em produzir, né, em levar mais sensibilidade ecológica, humana, para as pessoas nesse pós-Covid, né? Qual que seria aí o papel, né, se o Estado ou os agentes públicos, né, conseguiriam levar essa proposta, essa visão melhor de mundo? Olha, eu diria que essa linha ecológica ela está se tornando muito mais forte entre os jovens, mas eu acho que ela vem muito pela educação, né? Muito pela influência das escolas e das universidades na formação mais ampla dessas pessoas, né? E numa formação muito mais crítica, né? Eu acho que muito mais do que as políticas do Estado diretamente, né, no suporte disso, foi o suporte dos jovens para esse tipo de política. Esse é um discurso que já está dominando em alguns setores na Europa, em alguns países. Por exemplo, eu posso dar na Dinamarca, os políticos de direita que chamaram os defensores do clima de os climas loucos, os idiotas do clima, eles perderam a eleição, saíram do parlamento. Alguns países, alguns partidos políticos foram reduzidos de 23 para apenas três lugares no parlamento. Houve um crescimento vertiginoso dos ecologistas na Alemanha, né, no parlamento, muito grande. Houve uma vitória muito grande dos verdes na Alemanha, na Dinamarca e na Noruega. Quer dizer, então, no norte da Europa, essa consciência já está sendo muito, está se tornando muito forte entre os jovens, mas ainda há um problema geracional muito forte, né? Muito grande. As pessoas mais velhas elas ainda não perceberam e não aceitam que essa mudança climática, que os problemas ecológicos que estão sendo gerados, eles vão ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Professor Robson, aqui uma observação, uma indagação. Nós temos a teoria do ciclo político tradicional, né, que está associado aí à teoria da escolha pública, né, da escola de economia institucional, enfim, que diz mais ou menos o seguinte, né, quando os governos assumem, eles, via de regra, têm alguma herança macroeconômica difícil, inflação, déficit público, desequilíbrio externo. Então, para arrumar a casa, nos 2 primeiros anos, adotam políticas monetárias e fiscais restritivas, contracionistas, para conter inflação, desequilíbrios fiscais e desequilíbrios externos, e isso contém o crescimento econômico, gera algum desemprego, enfim. E depois, nessa receita de bolo, né, digamos assim, os 2 últimos anos, né, arrumada a casa, se é que se arruma em 2 anos, arrumada a casa, vai nos 2 últimos anos, mirando na urna, mirando no voto, né, fazer uma política monetária frouxa, fiscal, expansionista, que vai fazer a economia chegar bombando nas urnas, com crescimento, geração de emprego, etc. Né? Então, assim, nós temos governos, né, olhando para a receita aí de bolo, né, do ciclo político tradicional, nós temos governos no mundo que estão iniciando agora, né, aqui no Brasil, o 2º ano. Nós temos outros que têm eleição agora e o ano que vem. Né? Então, assim, nós vamos ter uma configuração bastante complexa aí, né, para os governos que estão se iniciando, né, que já miram e vários governos que estão em fim de primeiro mandato, né, que também buscam a reeleição, né, nessa agenda de política econômica que se altera bastante. Né? Então, a gente vai ter uma nova, podemos ter uma nova configuração de forças políticas aí em função desse novo evento. Né? Sim, eu concordo. Eu acho que uma coisa importante é porque todas essas teorias que você está falando, que você está embasando, na verdade, na necessidade de austeridade para criar um certo espaço no governo para investir no futuro, quer dizer, você tem que arrumar a casa, porque o outro gastou muito antes, mas isso está baseado na necessidade de políticas de austeridade e de políticas fiscais de controle
o saneamento, como se fala na linguagem liberal, das contas do Estado. Mas essas políticas foram suspensas, né? Isso aí está regendo os governos a partir dos anos 80. Né? Isso são políticas que foram geradas a partir dos anos 80, porque, como uma resposta neoliberal à inflação, ao desemprego, ao preço do petróleo nos anos 70 e tal, quer dizer, toda os distúrbios sociais e econômicos que você tinha na década de 80 foram resolvidos com essa fórmula. Mas agora a pandemia, duas coisas. Uma, a pandemia suspendeu essas ideias, né? Porque muito dinheiro foi colocado no mercado para salvar as empresas. Então, toda a ideia liberal desapareceu. A palavra mercado, que sempre se fala, que está o tempo inteiro, ela desaparece na pandemia. Né? O que você tem é o Estado. Né? E agora, para você tirar o Estado daí, não o governo, mas o Estado, vai ser uma coisa muito complexa. Então, vai ser um teste para todas essas teorias econômicas, não só políticas. Você vai ter... E outra coisa é que os ecologistas estão falando desde a década de 70, não dá para continuar crescimento, não dá para continuar uma política econômica que é baseada no crescimento contínuo. Você não tem recursos suficientes para isso. Você tem que mudar a forma de entendimento da relação economia e ecologia. Né? Você tem que criar uma nova hierarquia, onde a economia sempre utilizou os recursos como infinitos e ela tem que passar a perceber que ela é subordinada à ecologia e ela não é hierarquicamente superior. Isso vai ter um impacto enorme, né? Porque se você só pensar dentro dessas fórmulas, desses modelos econômicos tradicionais, você não vai ter como gerar resposta para a crise climática, para a crise ambiental que está batendo na porta. Só se você negar isso. Se você, não, mas agora a gente tem que arrumar a casa, vamos esquecer a questão climática, vamos esquecer os problemas ecológicos e tal. Mas aí, quer dizer, a crise climática não vai parar de acontecer porque você está, sabe, usando uma estratégia de avestruz. Né? Ela vai continuar se aproximando e vai ficar pior e pior. Né? Pois é. Na questão ecológica aqui, nós temos aqui duas indagações, que é do Rafael Campos, da FIEC, e do Victor Espíndola, do Comércio Exterior da Unifor. Eu vou ler rapidamente aqui. Então, do Rafael, ele diz assim, para os dois primeiros modelos que você citou, na exposição inicial, as marchas parecem mais sólidas, com uma agenda estruturada por parte dos grupos de interesse. Já o modelo ecológico me parece fragmentado, sem uma agenda estruturada, sobre uma plataforma pautado mais nas falhas e dilemas dos modelos anteriores que em si mesmos. Faz sentido essa leitura? Ele indaga, né? E aproveitando aqui, também na questão ecológica, nós temos aqui do Victor Espíndola. Ele coloca assim, os liberais/libertários estariam mais para o modelo ecológico? E o que podemos aprender de casos como a Suécia, que não decretou lockdown, mas tem lidado bem com a pandemia? Então, provocação. Eu começo pelo Vitor, eu vou dizer que onde os populistas, os libertários se encontram com os ecologistas, é que, de certa forma, os ecologistas defendem uma questão de uma economia mais local. Ela precisa ser mais local, ela deveria ter menos transporte de mercadorias, a economia poderia ser pensada em termos de fluxos energéticos, não em fluxos monetários. Isso daria uma diferença muito grande. Quer dizer, se você começasse a calcular a economia através de fluxos energéticos, o primeiro mundo estaria extremamente deficiente, devendo muito ao terceiro. Né? Quer dizer, então, é uma forma muito diferente de entender a relação entre economia e ecologia, ou humanidade e mundo natural. Né? E quanto ao Rafael, eu, de certa forma, eu discordaria, porque a gente que estrutura e está acostumado já com essa primeira resposta é o que a gente está usando há
desde a Segunda Guerra, com mais intensidade ainda a partir dos anos 80. Então, são ferramentas e são respostas que a gente sabe como acredita que a gente sabe como usar. A segunda também, esses populistas aí, é muito claro porque é uma forma muito simplória de entender a economia, de entender as relações internacionais, de negar a ciência e tal. É mais fácil a gente entender. Enquanto que a relação ecológica é muito mais complexa, né? Porque você tem que modificar o seu entendimento, o nosso entendimento de como a economia e como a sociedade deveria ser regida. Você tem que inverter as relações hierárquicas entre sociedade, economia e ecologia. E isso é muito difícil, e isso ainda concordo, porque ainda é embrionário, né? Ninguém gastou tanto dinheiro em pesquisa científica para dar essas respostas, mas cada vez mais a gente precisa ter uma resposta mais estruturada nesse sentido, porque a crise está chegando. E quando ela chegar, ou ela vai chegar de qualquer jeito, ou a gente responde de forma antes, assim, se preparando antes que ela chegue, ou a gente vai esperar ela chegar e ter um distúrbio muito grande social e econômico imenso, muito maior do que a gente está tendo com a pandemia, para tentar criar alguma resposta. Isso aí vai ser muito grave. Mas, de certa forma, a minha explicação, o meu entendimento de por que essas duas linhas, as duas primeiras linhas parecem muito mais claras, é porque o nosso entendimento, a nossa possibilidade de perceber essas realidades, elas estão muito mais próximas da gente do que a terceira, que não chegou ainda nem no governo, né? Em nenhum lugar do mundo. Está se aproximando, está no parlamento em alguns países, mas ela ainda não formou um governo, ela ainda não está direcionando políticas públicas. Professor Robson, se você me permite, tem uma indagação aqui do Eric Jucá, que é do curso de Ciências Econômicas da Unifor, certo? E para mim, é sobre se a possibilidade do Banco Central fazer expansão monetária, emissão monetária, pode produzir hiperinflação. Né? Começou a ter essa discussão no Brasil, agora há cerca de 2, 3 semanas, né? Até nós fizemos no Conselho Regional de Economia, Eric, um boletim especial divulgado ontem, antes de ontem, com vários artigos sobre a crise, né? E o meu foi sobre essa possibilidade, né, do Banco Central expandir a base monetária, os efeitos, enfim, né? Só para lembrar aqui, assim, que, né, geralmente a superinflação ou inflação, ela está associada com o crescimento econômico, né? E a deflação com recessão. Né? E tivemos aqui no Brasil, mais recentemente, né, as posições sugestões falas do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, o Bresser Pereira e o próprio Paulo Guedes, mais recentemente, né, aventando aí essa possibilidade de fazer emissão monetária, né, para financiar a expansão dos gastos públicos necessários para enfrentar a pandemia. Né? O que a gente tem, né? A gente tem, assim, nas últimas 4 décadas, uma heterodoxia monetária, né? Lá na crise do subprime, então o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano, né, andaram, né, e retomam agora fazendo a facilitação quantitativa, né, quantitative easing, né, e sem produzir inflação. Né? Os países desenvolvidos reduziram as taxas de juros de uma média de 4% ao ano para próximo de zero. Alguns países, os bancos centrais estão fazendo taxas nominais de juros negativas. Então, a gente vive num ambiente já, nas últimas décadas, né, negando um pouco até a teoria monetária, né, para explicar a inflação. Né? O receio nosso, né, que particularmente, eu vou procurar ser breve, é que o Brasil passou décadas, né, num processo de superinflação, chegamos a ter inflação de 4 dígitos, né, e a estabilidade monetária foi conquistada recentemente, a partir de 94, com o Plano Real. Nós temos aí 26 anos de estabilidade monetária. Né? Então, agora, o Congresso nosso aprovou, né, na PEC da economia de guerra, né, a possibilidade do Banco Central comprar títulos do Tesouro, né, que isso vai se traduzir em emissão monetária ou expansão da base. Né? Então, se a inflação vai chegando próximo de zero ou negativa, né, hoje saiu o IPCA, a taxa de inflação do Brasil, né, ela foi deflação, foi negativa, aqui de Fortaleza também foi negativa. Né? Então, se você tem uma inflação muito baixa, zero ou negativa, ou deflação, e os juros vão se aproximando de zero, né, o Banco Central também cortou recentemente, né, então, uma possibilidade é financiar com expansão da base monetária, certo?
ao invés de se financiar com a emissão de títulos, de dívida, como você mencionou recentemente, né? Agora, uma coisa é fabricar, entre aspas, euros e dólares, né? E outra coisa é fabricar reais, que é uma moeda inconversível, que já perdeu valor externo em mais de 45%, né? O câmbio explodiu no Brasil, vinha explodindo antes da pandemia, explodiu mais ainda, né? Então, há algum receio, né, por parte de um grupo de economistas e daqueles que vivenciaram, como eu vivenciei, a superinflação dessa possibilidade, né? E como no Brasil nós temos assim algumas jabuticabas, né? Uma coisa vem e fica, e não fica por 2, 3 meses, ela fica por 2, 3, 4 décadas, né? Se é que a gente teve algumas conquistas econômicas nas últimas décadas, uma delas foi a estabilidade monetária, né? Então é sempre um receio, né? Porque nós temos um processo de superinflação muito recente, não é? Então é um tema bastante controverso, mas e também, só para finalizar rapidamente, né, a adoção de medidas dessa natureza, né, ela vai negar, né, ela vai deixar de lado o regime de metas para inflação, que o Brasil adota desde 99, que foi um regime que começou na Nova Zelândia, no final dos anos 80, e que nós passamos a adotar em 99, na nossa crise cambial, né, que é o Banco Central fixa a taxa de juros e deixa o mercado fazer a liquidez. Né? Antes do regime de metas para inflação, os bancos centrais controlavam os agregados monetários e o mercado fazia a taxa de juros. Hoje, o contrário, o Banco Central fica a taxa de juros e o nível de liquidez fica para o mercado. Então, significaria também abandonar temporariamente esse regime de metas que vem produzindo sucesso na nossa economia desde 99. Tá? É isso, né? Só essa intervenção. Aí eu gostaria de aproveitar, né? Eu acho que nós estamos aqui chegando, faltam 10 minutos, professor. Eu queria fazer assim, duas colocações, né? Tem alguns autores, alguns economistas, né, já vinham há algum tempo, nesses últimos 2, 3, 4, 5 anos, escrevendo sobre um processo de desglobalização e neoprotecionismo que o mundo estava vivendo, certo? Então, tem uma linha de pensamento nesse sentido aí. Tá? É provável que esse processo, né, de novo protecionismo, mais protecionismo e desglobalização, ele se acentue após a pandemia, né? Porque a experiência histórica é quando nós temos crise, nós temos guerras, nós temos baixa da atividade econômica, os países se fecham, né? Vão proteger seus empregos, suas mercadorias, seus empresários, né? O fluxo de comércio internacional cai, né? E aí você tem um espasmo grande de novo protecionismo, né? E que aí se traduzindo numa desglobalização. Nós temos essa possibilidade, não é, de acirramento, não é, desses nacionalismos, né, políticos e econômicos. A indagação aí. Você acha que a gente pode entrar num mundo mais fechado, né, nos primeiros momentos? Lembrando também só o seguinte, nós temos aí, essas instituições que nós temos aí mundiais, FMI, Banco Mundial, ONU, OTAN, e por aí vai, OMC, são todas do pós-guerra, não é? Tem uns 70, 80 anos, né? Elas foram bastante questionadas aí pelo Trump, né, antes da eleição, e ele continuou batendo nelas depois. Né, e, assim, você que tem um olhar maior para a economia internacional, né, nós não temos quase nada de novo construído, edificado, importante, de lá para cá, dessas 5, 7, 8, 10 instituições de 70, 80 anos, né, anciãs aí, que na verdade foram se aperfeiçoando. Você também enxerga alguma possibilidade de novas constituições, de novas estruturas internacionais, institucionais de peso? Olha, eu acho que tem em relação à sua primeira pergunta, quer dizer, eu não estou tão inteirado assim no caso brasileiro, mas eu diria que na questão monetária e fiscal na Europa, todas essas teorias agora estão suspensas. Isso aí vai entrar em teste novamente de como
esse monetary easing, como você fala assim, essa facilitação monetária para as empresas e para os desempregados e tal, ocorreu, e ela correu pesadamente agora, e o Estado veio para o centro da economia completamente contrário à ideia, à teoria liberal, quer dizer, mesmo que o Estado sempre é necessário para a sustentação dessa economia liberal, mas esse tipo de estrutura econômica, né, ela está suspensa. E eu acho que não existe resposta nenhuma para isso agora. Ninguém sabe como é que respostas vão ser dadas, quem vai pagar a conta, se vai ser através de impostos, se vai ser através de total, sabe, esquecimento dessa dívida, que é outra proposta que existe. Não, esse dinheiro foi emitido, ele foi gasto e vamos esquecer. Não, mas como é que é isso em teoria econômica? É possível isso? Né? Então, eu acho que tem uma suspensão e ninguém tem resposta para isso agora. Né? Enquanto a segunda plataforma política, ela nega tanto ciência, como ela nega o papel da imprensa, como ela nega também o papel dessas organizações internacionais. E eu vejo muito mais a possibilidade de novos nacionalismos nascendo, né? Porque o que você percebe com esse liberalismo e com essa globalização é um crescimento muito grande da desigualdade, mesmo nos Estados Unidos. Se você olhar quem foram os vencedores, os ganhadores dessa globalização nos Estados Unidos, foi o 0,01% da população. A classe trabalhadora, a classe média, ela vive profundamente endividada, os salários não subiram por muito tempo, né? E os populistas, né, como o Trump, estão trabalhando nisso. Não, nós vamos voltar a ser grandes, o nosso movimento. Então, o Brasil também, meio que Bolsonaro, meio perdido nesse discurso dele, não sabe para onde ele está indo, mas, de certa forma, ele apoia essa questão do país. Então, eu acho que é muito mais provável, depois da pandemia, aí o movimento ecológico, de certa forma, como o Vitor perguntou, ele vai, de certa forma, defende também uma produção muito mais local, né, que seria ecologicamente mais viável. Então, eu vejo uma redução, e nos ecologistas também, eles vão defender um decrescimento da economia. Não um crescimento contínuo, mas um decrescimento e uma reestruturação da economia dentro de novos padrões, né? Com outras atenções, com outras formas de organização, com outras formas de trabalho, né? E precisa ser muito reformulada. Desse jeito, é muito mais fácil esperar uma redução da globalização em termos da troca de mercadorias, né? E de serviços, e mesmo de turismo. Já existe na Europa um movimento muito grande anti-turismo de massa. Algumas cidades na Europa estão muito impactadas por esse tipo de turismo. Então, quer dizer que movimenta uma quantidade enorme de dinheiro, né? e de interesses, mas eu vejo muito fortemente esse crescimento da economia local, da defesa das culturas locais, sabe? Mas, ao mesmo tempo, com formas de cooperação científica, de cooperação intelectual, aumentando pela internet ou por outras formas, mas uma redução, né, quase uma redução necessária, porque você não tem como, a Terra não tem como atender esse crescimento contínuo. Não tem. Simplesmente é uma ilusão tecnológica achar que nós vamos ter uma resposta de novas tecnologias, de novas formas de utilização de recursos que possa sustentar esse crescimento contínuo. Eu, como cientista, não acredito. Eu, estudando economia ecológica, eu passo a completamente desacreditar na possibilidade desse crescimento contínuo e dessa globalização aumentando. Você vai necessariamente se deparar com um limite. Não que eu não goste dela, eu acho maravilhoso viajar, consumir, tudo isso é bom, mas que você tem os limites muito severos impostos pelos recursos da terra, né? E aí você vai voltar a pensar como maltos, né? É isso.
Tá, então, só para a gente concluir, nosso tempo está esgotando, né? Queria também, assim, nessa linha, só fazer uma observação, tá olhando alguns dados aqui do Fundo Monetário, né, de projeção para a economia mundial esse ano e o outro, né? Obviamente, a projeção é de um tombo extraordinário para esse ano, né? E utilizando aquelas letrinhas dos economistas, a previsão do Fundo Monetário do comportamento da crise em V, né? Cai acentuadamente, rapidamente, e sobe velozmente, acentuadamente. Né? A previsão do PIB mundial para esse ano é uma queda de 3 pontos, com a recuperação ano que vem de 5,8. Os Estados Unidos cairiam 5,9 esse ano e recuperariam 4,7 ano que vem. Né? O Brasil cai 5,3, né? E recupera 2,9. A Alemanha aí próxima cai 7 e recupera 5,2 ano que vem. Então, parece uma previsão um tanto quanto exageradamente otimista, né, dessa queda, da letra em V, né, de uma queda acentuada, nós vamos assistir, mas de uma recuperação acentuada, dado que nós teremos essas novas configurações, a possibilidade dessas novas configurações, né, Mas, por exemplo, agora mesmo, como a economia está confusa e perdida, você vê o que aconteceu no mercado de ações americano. Quer dizer, ele teve uma queda antes da pandemia, depois subiu vertiginosamente durante a pandemia, quando a economia estava quebrando. Teve um crescimento enorme no valor das ações. Qual é a ligação entre o mundo real e o mundo financeiro? Não existe mais? Né? Até que o petróleo deu aquela pancada e tal. E a questão do petróleo, no futuro, para a manutenção do crescimento econômico, é fundamental. Agora, você tem uma valorização imensa das empresas de petróleo, que são carros-chefes em muitos dos mercados de ações internacionais, mas tem um problema muito sério, porque elas estão sendo avaliadas dentro do petróleo que está embaixo da terra, né? Do uso futuro desse petróleo, da retirada desse petróleo e da venda. Só que se você tirar esse petróleo que está embaixo da terra e queimar, morre todo mundo. Ou seja, você está sendo avaliado, valorizado, né? Valorado a partir de algo que você não pode usar. Okay. E o que vai acontecer com os mercados financeiros quando as pessoas perceberem, não, mas eu não posso tirar esse petróleo lá da terra. Por que se eu debaixo da terra? Porque se eu tirar e queimar, a terra se acaba. Quer dizer, não é que está faltando petróleo, está sobrando, que a gente não pode usar. Mas, ao mesmo tempo, ele está mantendo o mercado financeiro em alta. Como é que tá? Qual é a ligação entre o mundo real e o mundo financeiro? Ou essas previsões econômicas baseadas nesses modelos que daqui a alguns meses eles vão ter que refazer. Né? Okay, eu acho que... Desculpe. Não, é só para dizer que o nosso tempo está esgotando, ainda tem uma indagação aqui de uma aluna de engenharia ambiental, né, preocupada, vendo aí procurando um cenário aí para a inserção no mercado de trabalho para esse mundo novo, esse pós-mundo aí. Boa sorte. Clara, nós estamos aqui encerrando aqui, né? O professor, por favor, agradeço demais, agradecemos, né, em nome da Universidade de Fortaleza, tá? Professora Alexandra, que organizou o evento, juntamente com a professora Milena, dentro do nosso Centro de Ciências de Comunicação e Gestão. Um prazer tê-lo aqui. Esperamos que brevemente possamos continuar essa discussão numa palestra presencial na nossa querida Unifor. Muito obrigado, Alessandra, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado a todos que estão aqui. Eu corri um pouco para apresentar minhas ideias, mas eu espero que eu tenha dado meu recado e foi um prazer aqui estar com todos vocês. Eu espero que essa pandemia logo acabe, que eu possa retornar a Fortaleza. Né? Bem-vindo. Então, gente, gostaria mais de uma vez de agradecer a todos, né, aos professores. Foi um momento de muita riqueza, foi muito produtivo, muito conhecimento, muitas reflexões, né? E agora que a gente chega ao final dessa live, gostaria de informar que o curso de Ciências Contábeis ele tem previsto outras lives, né? Além do CCG com as da administração, economia e Comex,
mas no curso de contábeis nós temos programado uma live na semana que vem, no dia 15, com os gerentes corporativos da Deloitte, para falar sobre o papel da auditoria nas demonstrações, e no dia 5 de junho também teremos uma outra live com os membros do Comitê de Compliance do Conselho Regional de Contabilidade, né? Então, mais uma vez, eu agradeço demais aos professores Ricardo, Eleutério Rocha, ao professor Robson, que eu sei que agora na Dinamarca já é mais de 11 horas da noite, né? Então, realmente foi um privilégio poder ouvir os dois, né? Poder participar desse momento tão rico, tão esclarecedor. E dizer que essa é mais uma realização da Universidade de Fortaleza. Esperamos vocês nas próximas lives, né? E vocês vão ficar atentos às nossas mídias, nas redes sociais, e que nós vamos fazer essa divulgação. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau. Obrigado.